nessa hora a gente percebe que como que essas ideias, né, de todas essas forças que estão aí se digladiando no ambiente cultural, elas têm repercussão, inclusive em grupos que aparentemente lhes são antagônicos. Então a gente consegue exemplificar, por exemplo, com as feministas. As feministas, elas dizem, né, elas pensam lutar pelo direito das mulheres, pela liberdade das mulheres, essas coisas todas, e a gente cansa de ver as feministas defenderem, né, o multiculturalismo. E dentro do multiculturalismo a gente tem aí o pessoal lá do califado, que são os primeiros a mandar a mulher botar a burca. Então a gente vê aí que essas pessoas vivem dessas contradições, e dessas contradições surgem, né, essa destruição das inteligências. É como se houvesse aquela estimulação contraditória em que você defende duas ideias mutuamente excludentes e aquilo ali acaba degenerando a tua inteligência, aquilo destrói a tua inteligência, e de forma que você daqui a pouco está obedecendo a qualquer comando que lhe é apresentado. Então, isso aí, até o professor Olavo fala muito disso no livro Jardim das Aflições, em que ele fala dessa estimulação contraditória, fala também do processo de dissonância cognitiva que aparece na cabeça dessas pessoas. Então, quando você entende todo esse processo, fica muito mais fácil de você identificar o inimigo dentro desse ambiente cultural em que o inimigo é invisível. Na guerra bélica, na guerra em que você pega em armas, tem canhão, tem granada, tem espingarda, ali você está na guerra física, na guerra em que você enxerga fisicamente o seu inimigo. Na guerra cultural, não. A guerra cultural é a guerra que acontece ali nas sombras, tudo acontece ali no ambiente cultural, está no ar, e você precisa ter olhos de enxergar aquilo. Então, a partir do momento em que eu entendi esse mecanismo, como isso funcionava e como isso havia também penetrado no ambiente jurídico, eu achei que eu deveria, não só por bem, mas por dever mesmo, dever moral, dever cívico, eu deveria dizer o que eu estava vendo. Eu não deveria guardar aquilo ali só para mim. Muito embora o conhecimento seja algo solitário. A gente, nessa vida de estudos, a gente aprende que se a gente quiser saber alguma coisa, a gente acaba levando uma vida muito solitária, porque as pessoas têm uma verdadeira aversão ao conhecimento. E quando você apresenta a elas uma ideia da qual elas nunca ouviram falar, elas imediatamente, a primeira reação que elas têm é rejeitar esta ideia. Dificilmente a gente vê uma pessoa com honestidade intelectual suficiente para receber amorosamente uma ideia da qual ela nunca ouviu falar e refletir com honestidade e com sinceridade em cima daquela ideia. Então, a partir do momento em que eu me vi diante desses conhecimentos, me vi enxergando essas coisas dentro do ambiente público, enxergando o inimigo que estava oculto para a maioria das pessoas, e para mim passou a não estar tão oculto assim. A partir desse momento eu vi que eu ficaria muito solitária, mas que valeria a pena dizer para a maior quantidade de pessoas que eu pudesse alcançar.